Como funciona um divórcio em cartório? Meu nome é Vivian Padilha, sou advogada especialista no direito de família e hoje vamos falar sobre o tal do divórcio extrajudicial. Se você está passando por uma situação onde o seu relacionamento chegou até o fim, esse vídeo é para você entender qual é o passo a passo, o que vai acontecer a partir de agora se vocês dois estiverem de acordo. E por que eu falo se vocês dois estiverem de acordo? Porque existem alguns requisitos para que o divórcio possa acontecer de maneira extrajudicial, ou seja, aquele divórcio que não vai passar pela mão de um juiz, não vai passar por um processo judicial. Ele vai ser feito em cartório de notas. E quais são os requisitos para que esse divórcio possa acontecer nesse cartório de notas? A primeira coisa é, os dois precisam estar de acordo. Consenso é fundamental para que se possa fazer um divórcio extrajudicial, porque ele tem que ser consensual. Os dois vão dizer como vai ficar a partilha e o tabelião vai lavrar a escritura pública de partilha, de divórcio e partilha. Pronto. Se tem briga, tem que ir para o judicial litigioso para que um juiz decida quem está certo, quem está com a razão, o que é que vai entrar, o que é que não vai entrar. Além disso, um outro requisito é que não existam menores de idade envolvidos. Vivian, não teve uma alteração no final de 2024 sobre isso? Teve uma alteração, só que essa alteração não serve de muita coisa na prática. Com relação ao divórcio especificamente, o inventário não, facilitou. Mas e tem vídeo no canal aqui sobre isso, inclusive. Agora, sobre o divórcio, não. O divórcio você só pode fazer em cartório se as questões relacionadas à guarda e alimento das crianças já tiverem sido resolvidas, se tiverem filhos menores de idade envolvidos, já tiverem sido resolvidas pela via judicial. Então, assim, não faz muito sentido, se o casal está de acordo, de seguir pelo extrajudicial com o divórcio depois, né? Resolve toda a parte da criança primeiro no acordo judicial para ser homologado e depois vai para o extrajudicial resolver. Não faz sentido. Nesses casos, normalmente é melhor agilizar a situação, fazer somente um acordo e trazer isso já para o judicial para ser homologado por um juiz. Salvo raras exceções, onde por uma questão de custas e tributária e tudo mais, pode fazer sentido separar dessa forma. Dito isso, qual é o passo a passo de um divórcio extrajudicial? O primeiro passo é que os dois cheguem num consenso. Para isso, o advogado ou advogada de família especialista que sabe até onde um juiz iria naquela situação, qual é o direito de cada um especificamente, um advogado só pode mediar a situação e representar os dois no divórcio extrajudicial. Mas isso nem sempre é o melhor caminho recomendado. Por quê? Porque uma das partes procurou esse advogado. A outra parte, que teve o advogado trazido pelo ex, né, que tá finalizando um relacionamento, pode se sentir desprivilegiada nessa negociação. Pode sentir que o advogado está puxando mais a sardinha para a pessoa que contratou inicialmente, que te conheceu através de alguém. Então, nesses casos, para não existir nenhuma desconfiança que possa atrapalhar um acordo simples de ser realizado muitas vezes, é importante que cada um tenha o seu advogado para defender os seus direitos, verificar se tudo está sendo feito da forma que tem que ser feito de fato naquele caso, para que os dois, conscientes daquilo e representados, possam chegar num acordo. Mas se for uma coisa muito tranquila e não tiver nenhum problema, pode ser somente um advogado representando sem problema algum. Vão ser reunidas as documentações necessárias, então as documentações pessoais de cada um, as documentações relacionadas aos bens que foram adquiridos, uma escritura de um imóvel, um contrato de compra e venda se não tiver escritura, o documento de um carro, todos os documentos relacionados aos bens que vão ser trazidos para partilha, saldo de investimentos em corretora, saldo de banco, tudo isso vai ser trazido para ser juntado ao plano, né, ao acordo que vai ser enviado para o cartório. Esse acordo é uma minuta da partilha que o advogado especialista vai fazer, encaminhar para o cartório de notas, e aí o advogado também pode ter algum cartório que já conheça, que já trabalhe, que já tenha trânsito, já conheça as pessoas lá dentro para agilizar. O advogado encaminha isso para o cartório e o cartório devolve como uma escritura pública. Nesse momento é importantíssimo que o advogado analise minuciosamente cada ponto que foi trazido, porque um número que tenha sido trazido errado naquele momento, porque o cartório pode ter digitado da maneira errada, um número errado pode dificultar depois no registro de imóveis para registrar um patrimônio em nome de um dos dois. Então, nesse momento, tem que ter muita atenção na escritura. Depois que essa escritura é revisada e encaminhada novamente para o cartório vai agendar a data para que essa escritura seja assinada pelos dois e pelo advogado ou pelos advogados que estejam representando o casal. Depois que essa escritura é assinada, para que seja 100% finalizado o procedimento, precisa levar lá no registro civil, onde foi averbado o casamento, para se averbar o divórcio também. Lá no registro civil tem toda a sua vida, seu nascimento, casamento, divórcio, então isso tem que ser
ser levado para lá para averbar no registro civil também. E se existirem bens a partilhar, também precisa ser levado para o registro de imóveis daquele imóvel específico que vai ficar com fulaninha, para passar para o nome dela. Então, todas essas averbações precisam ser feitas nos respectivos cartórios depois, não dá para deixar pela metade. A escritura pura e simples vai dar problema depois. Então, assim que terminou, finaliza logo todo o procedimento nos cartórios devidos. Fato é que o divórcio extrajudicial é a forma menos burocrática, menos desgastante, menos custosa de se fazer um divórcio. É claro que em alguns casos não tem como, o grau de litígio é muito alto, existe alguma divergência sobre um bem específico ou um ponto específico, alguma coisa que a lei não disponha tão claramente sobre, que vai mais para o entendimento do juiz, e é por isso que as pessoas normalmente vão brigar. Mas, repito, se existe um advogado especialista de cada lado da situação, cada advogado sabe, quando a gente fala sobre a lei preto no branco, até onde aquele cliente pode ir, o que ele pode conseguir. E é assim que, cedendo de um lado, cedendo de outro e chegando numa composição, é possível fazer um acordo e desgastar muito menos, porque tem uma conta que precisa ser colocada no lápis e que muita gente não coloca. Aqui na Bahia, por exemplo, o tempo de duração de um primeiro grau de um processo até a sentença, depois tem recurso ainda, é de 5 anos de um divórcio. A gente tem um dos tribunais mais lentos do Brasil, mas é uma média aí de 3 a 5 anos. Então imagine você passar no mínimo 3 anos num processo brigando, pagando advogado, custos, manutenção dos bens, sem poder acessar, sem poder vender, aproveitar uma oportunidade de mercado, investimentos presos muitas vezes que podiam ser reinvestidos em uma outra oportunidade para valorizar mais. Então essa conta também precisa ser feita, não dá para entender só sobre o direito. A gente precisa olhar para a situação do patrimônio daquele casal e pensar, será que 3 anos vale a pena? Será que a briga, o desgaste, será que a perda financeira que vai existir ao longo desse tempo vai valer a pena para o que se tem hoje, para o que se pode fazer com o que se tem hoje? Será que não vale a pena abrir mão de uma coisinha mínima agora, que é muito relevante para outra parte e vice-versa, para se compor um acordo e cada um seguir com a sua vida? Porque a gente não fala só de dinheiro, a gente fala também da questão emocional e da trava que isso significa para muitas pessoas para continuarem a vida, crescerem mais, encontrarem uma nova pessoa e seguirem seus caminhos. Você que chegou até aqui, se você tem alguma dúvida sobre esse tema que eu trouxe, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, mas se a sua dúvida é sobre algum caso específico, sobre o seu caso específico, obviamente você não vai deixar os detalhes aqui publicamente nos comentários. Pode falar conosco, o link de acesso ao nosso WhatsApp fica aqui na descrição do vídeo para que você possa tirar as suas dúvidas. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo sobre os seus direitos.